Tá começando para vocês mais um Cafezinho com a Teca. Olá, queridos, olá, queridas. Graça e paz. Como tem andado a vida de vocês? Como tem sido a semana? Muita correria? A minha sim, gente. Tem sido muita correria. Olha, para quem tem filho pequeno, então, eu sei como é, né? Essas pessoas me entendem. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem sido ressaltado assim com muita frequência. Ele já vinha sendo falado já de muito tempo, muitos anos atrás, né? Mas agora ele tem assim ganhado um grande destaque no nosso meio. E eu vou falar sobre o quê? Estou falando da vinda de Jesus, da volta de Jesus Cristo. Sim, a igreja está vivendo os seus últimos dias na terra. O arrebatamento está chegando. Porém, quero ressaltar que, no meio desse arrebatamento coletivo, também temos o arrebatamento individual. O meu pastor, né, que hoje está descansando com o Senhor, o pastor Luiz sempre falava isso. Gente, olha, Jesus pode não vir para muitos no coletivo, no arrebatamento assim, da igreja, né? Mas Jesus pode voltar no individual. Jesus pode voltar hoje. Por exemplo, ontem foi um outro dia e teve muita gente de ontem que não passou para hoje. Então, temos que ter em nossa mente, em nossa consciência, que a qualquer momento Jesus pode voltar para nós. Tá entendendo? Bom, vamos lá. Por que eu cheguei nesse assunto, né? Eu tenho ouvido muito sobre a volta de Jesus. Muito mesmo, gente, muito. Nossa, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, isso tem ficado tão assim marcado na minha vida. Não sei se para vocês tem sido dessa forma, mas o Senhor tem nos alertado que Jesus está voltando. Então precisamos nos preparar. Não podemos ser como aquelas virgens que 5 foram com reserva de azeite e outras 5 foram sem reservas. E aí essas 5 que estavam sem reservas foram chamadas de loucas. Por quê? Porque elas foram atrás de buscar azeite. Então, não podemos deixar para a última hora. A nossa preparação, nossa consagração, santificação e entrega para Deus tem que ser agora. Muitas das vezes vivemos com nossos olhos só focados nas coisas da terra. Como assim, Teca? Vou focar só no meu problema, vou focar só nas minhas dificuldades, vou focar só no agora. Não, a gente tem que focar também na nossa vida espiritual todos os dias. Prioridade aqui é nossa vida espiritual com Deus, é o nosso relacionamento. O quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem de mim. Não é só sobre eu estar nele, mas ele está em mim. Naquele dia, seremos sugados dessa terra, seremos tirados dessa terra. Tem uma palavra que me chamou muita atenção na Bíblia e que eu não tinha entendido, mas eu perguntando a um primo meu, ele me respondeu, que tá assim, ó, ele é presbítero, então ele me ajudou nessa dúvida. Se eu estiver errada, me corrige. Tá assim, ó, lá em Mateus, capítulo 24, do verso 40 a 42, que diz assim: então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aí o 42 diz assim: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E aí eu perguntei para ele,
o que isso quer dizer? Por que que um vai ser levado e o outro vai ser deixado? E ele me explicou. Sabe o que é? O coração. Hoje a nossa salvação é por meio de quê? Do nosso coração. O arrependimento. Deus, ele enxerga o nosso coração. Tanto que a palavra diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Ele sabe quem é de verdade, ele sabe quem é de mentira. Naquele dia, o joio e o trigo podem estar até junto, mas eles vão ser separados. E Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Eu quero te perguntar nessa manhã, o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem tido de você. Você tem dado a sua vida para Ele por completo? Eu pergunto para mim também, eu tenho dado a minha vida para Deus por completo? Gente, ontem eu ouvi uma palavra que me fez refletir muito, sabe? A pastora Camila Barros, ela estava falando sobre a videira, né? Sobre estarmos na videira, que os ramos, né, que estiverem secos vão ser cortados e lançados no fogo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Tá faltando muito pouco, gente, para Jesus voltar. Andamos preocupados com tanta coisa, mas e com o pensamento de Deus ao nosso respeito? Será que temos agradado ao Senhor? Será que temos renunciado nossas vontades e damos mais ênfase ao que Ele tem feito na nossa vida ou às nossas renúncias? Esses dias eu fui corrigida, porque muitas das vezes a gente vai dando ênfase às nossas renúncias e deixamos de agradecer pelo que Ele já tem feito, pelo que Ele já tem feito em nós, sabe? Você vê que essa palavra aqui de Mateus 24, ela tem muito a ver também com a diferença entre Saul e Davi. Vocês percebem isso? Se pegarmos a palavra, vamos ver essa diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Por que que Deus rejeitou a Saul e não rejeitou a Davi quando Davi pecou? Porque Davi se arrependeu. Saul deixou a altivez tomar conta do seu coração, o orgulho, a soberba. Ele ficou tão envolvido com o poder dele, ele ficou tão engrandecido com aquilo, que ele se perdeu. E por muito pouco, gente, estamos nos perdendo. Estamos nos perdendo. E não podemos nos perder. Assim como aquela mulher que teve que ir lá varrer a casa para achar a dracma, que hoje eu e você tomamos essa atitude de varrer, sabe? Porque quando a gente varre, a gente remove a sujeira. É sério, é muito sério. Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. Uma coisa que o meu pastor falava, o pastor Luiz, ele falava sempre isso. Olha, não é para botar medo em ninguém, não. Mas é uma verdade. A gente não tem que ter medo de ir para o inferno. Mas é uma realidade tão gritante. Se hoje as coisas estão difíceis, imagina quando o anticristo tomar o poder. Porque ele vai tomar o poder. Quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo vai junto. E o causador do amor, se ele não estar presente no ambiente, só vai haver caos. Então, se você não consegue se esconder hoje do diabo, imagina naquele dia. Isso é muito sério. Isso é muito, muito, muito sério. Então, o que eu quero fazer hoje é: vamos nos arrepender, vamos orar, buscar mais a presença de Deus, estar no centro da vontade de Deus, colocar Ele como centro de tudo, não dar um passo sem perguntar a Ele, não dar
um ai sem consultar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E ele quer preencher tudo. A gente não pode dar só uma parte, temos que dar tudo para ele. Deixar ele no controle da nossa vida. Dê para ele hoje o controle da sua vida. Deixa ele ser o seu Senhor. Deixa ele ser o comando, sabe? O comandante no teu barco. Deixa a voz dele falar mais alto que a sua. As coisas dessa terra são tão passageiras, gente. São tão passageiras. Ontem mesmo eu estava lembrando que há uns dias atrás eu estava no hospital para ganhar minha filha. E a gente, sabe, passou por uma situação tão difícil. E hoje estamos aqui. Por quê? Por causa dele. É pela misericórdia dele. Então, se estamos vivos, se acordamos, se vivemos, se levantamos, é porque Deus tem um propósito. E ele quer cumprir esse propósito na nossa vida. Sabe? Que sejamos como Davi, com o coração quebrantado, um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, mas ele decidiu não viver no pecado, no erro. Ele decidiu se arrepender. Essa era a diferença entre Saul e Davi. Tá entendendo? Então volte para o Senhor. Você que está afastado, você que está se sentindo fraco, confesse para Deus o seu pecado, porque é só Ele mesmo que a gente tem que confessar o nosso pecado, o nosso erro, entendeu? Para que não vire um escândalo muitas das vezes. Sim, se você quiser confessar também para o seu pastor, para o seu líder, confessa, mas primeiramente confesse para Jesus, fale para Jesus das suas fraquezas, sabe? Das suas limitações. Fale para ele, porque ele quer te ouvir, ele quer se relacionar, ele quer ser seu pai, o seu amigo. Coloque Deus nesse lugar de amigo, de pai, porque é essa intimidade que ele quer ter comigo e com você, tá bom? É isso, gente. Esse foi o assunto de hoje. Espero que, o Senhor tenha falado com você de alguma forma, tá bom? Isso é um alerta, porque realmente Jesus está voltando. Sabemos que estamos caminhando para isso. E que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha sustentar, ungir a cabeça de vocês, guardar vocês no esconderijo do Altíssimo, tá bom? E abençoar a vida de vocês em todas as áreas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? E estou indo nessa, porque eu tenho que levar meu filho para a escola. E é isso, tá? Fica na paz, ó. Um beijo, até a próxima. Fui! Bye, bye!